Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal, onde eu respondo dúvidas que vocês deixam aqui nos comentários. Então, se você ainda não está inscrito no canal, não fez nada daquilo que você tem que fazer, não sou eu que vou ficar aqui mendigando o seu like, a sua inscrição. Se você achar que as coisas que eu te dou aqui, as informações que eu te dou são importantes, você vai fazer isso naturalmente. Felipe, solta a vinheta e vamos para a dúvida de hoje. Vamos lá, a dúvida é da Corbeta Projet. Ela fala o seguinte: olá Fábio, grato pelos esclarecimentos. Seus vídeos estão me ajudando muito nessa jornada, mas continuo com dúvidas sobre retificar ou não os sobrenomes do cônjuge e da mãe do meu antenato italiano, pois foram escritos de formas diferentes. Ele deixou essa dúvida no que são considerados erros e variações nos documentos. Corbeta Projet. Olha só, no mesmo vídeo que você deixou essa dúvida, eu já explico o que são considerados erros e variações. E aqui temos uma questão muito específica. E eu resolvi responder essa dúvida para você exatamente por quê? Porque outras pessoas têm essa mesmíssima dúvida, que é, elas assistiram aquele vídeo onde eu explico de maneira geral o que são erros e variações, e aí elas têm algo específico. Então, no seu caso, olha só, você diz: minha linhagem é só os varões, bisavô, avô, pai e eu. Já pesquisei bastante e não acho ninguém falando sobre isso, que é, no seu caso, os sobrenomes do cônjuge e da mãe do seu antenato italiano foram escritos de formas diferentes. Primeiro, que bom que você não está encontrando ninguém falando sobre isso, e que bom que não tem gente por aí falando sobre isso. Por quê? Porque qualquer pessoa que falar sobre algo muito específico dos documentos de alguém, sem ter analisado os documentos dessa pessoa, na verdade, ao invés de estar fazendo um favor, vai estar fazendo um desfavor enorme para você. Vou te dar um exemplo muito claro, tá bom? Eu não tenho como responder a sua dúvida. Eu não tenho como te dizer se essas variações dos seus documentos, elas necessitam ou não de correção. Sabe por quê? Porque eu não vi os seus documentos. Eu não posso simplesmente me basear no seu relato para te dizer: os sobrenomes do cônjuge e da mãe não precisam ser corrigidos não, tá bom? Então fica à vontade, corrige só o resto, isso daí não precisa corrigir. Eu não sei, porque tem situações que vai ser necessário corrigir. Porque quando eu analisar os seus documentos e verificar como estão os dados contidos em uma certidão em relação aos dados contidos numa outra certidão, nem sempre a análise é a mesma. Eu posso analisar dois jogos de documentos diferentes, de pessoas diferentes, cuja variação é a mesma, e uma eu vou dizer, você precisa retificar, e outra, não, você não precisa retificar. Por quê? Porque eu não me baseio no que eu acho que tem que ser. Eu vejo os seus documentos porque eu fui ensinado por dezenas de funcionários de oficiais de Estado Civil, aos quais eu trabalhei, estou na Itália há 15 anos, trabalhei 10 anos diretamente dentro de comunes, trazendo as pessoas presencialmente para fazer o processo de reconhecimento delas, e eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E eu perguntava, e eu amo perguntar e querer entender, e eu amo cidadania italiana. Veja, quando a gente trabalha no comune, a maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas têm uma conversa com o oficial, e o oficial fala: eu não aceito nenhum erro, nenhuma variação. Aí a pessoa vai lá e fala: bom, beleza, já que ele não aceita nenhum erro e variação, vou trazer os meus clientes sem nenhum erro e variação. Ou então, eu aceito pequenos erros e variações. Ah, mas o que você considera de pequeno erro? Ah, eu considero, por exemplo, o abrasileiramento, tá tudo bem. Se era Giuseppe, virou José, tudo bem. No meu caso, eu ia além. Olha, esse documento aqui, por exemplo, para você, é um erro ou é uma variação? E ele me falava: sim, é um erro, uma variação. Por quê? Porque aqui eu vejo que assim tá assim, e olha, quando eu pego esse outro documento aqui, eu não sei se essa pessoa, porque ela podia ser uma pessoa diferente. Então, como eu tenho muita experiência, eu já analisei literalmente milhares de conjuntos de documentos, eu consigo entender, porque eu sei como a cabeça do funcionário público funciona, e aí eu posso te dizer numa análise: olha, isso precisa ser corrigido ou isso não precisa ser corrigido, com base no que os oficiais de Estado Civil me disseram. Sempre adoro repetir essa frase que eu vou dizer para você: somente o funcionário do comune onde você vai fazer o seu processo pode responder se ele aceita ou não erros e variações dos seus documentos. Nesse caso, por exemplo, os sobrenomes dos cônjuges precisam ser corrigidos? Normalmente sim. Dos pais, não, mas normalmente sim. Só que às vezes uma data dos dados dos pais estão diferentes, que normalmente não precisa ser corrigido. Nesse caso precisa ser corrigido. Até só para
deixar claro essa parte do como que o Fábio então faz análise. O que acaba acontecendo, já que ele não é o funcionário público que vai receber os meus documentos? Eu sempre faço análise da forma mais criteriosa possível. Já que eu não sei onde você vai fazer o seu processo e nem você muitas vezes sabe ainda, porque você já está no processo de correção dos documentos, eu vou fazer a análise de forma mais criteriosa, de acordo com o oficial mais criterioso que já me ensinou. Dessa forma, se você cair no comum e que o oficial é super criterioso, ele vai aceitar seus documentos. Se ele for menos criterioso, vai aceitar da mesma forma, tá bom? E antes que alguém me pergunte, tá, Fábio, mas então eu posso te mandar aqui embaixo os meus documentos para você analisar? Onde é o link que eu mando? Esse é um serviço que eu presto exclusivamente na minha área de membros por assinatura Jornada da Cidadania Italiana. Você paga um valor miserável, minúsculo mensalmente, e lá você tem a minha ajuda, você tem a minha atenção, você tem a minha resposta às suas dúvidas, entre elas você tem o direito à minha análise da sua documentação, exatamente a fim de verificar erros e variações, se tem problemas nos documentos, se tem algum problema de filiação, se tem algum problema de transmissão de cidadania e esse tipo de coisa. Tá bom? Então é isso. Se você quiser que eu faça análise dessa documentação para você com 100% de certeza do que deve ou não ser corrigido, jornadadacidadaniaitaliana.com. E se você está assistindo esse vídeo, você caiu aqui de paraquedas e gostaria de ter a sua dúvida respondida, como a gente vem fazendo quase todas as semanas, respondendo dúvidas da galera da nossa saga tribo, considere deixar aqui a sua dúvida. Pode ser que no próximo vídeo respondendo dúvidas eu esteja respondendo a sua dúvida, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê então no próximo vídeo. Arrivederci! Hoje eu posso ver com esperança um recomeço, um novo futuro. Sou cidadão italiano, eu tenho muito orgulho disso. Essa é minha história, essa é minha raiz.